estava triste com tudo o que ele estava vendo, com tudo o que ele estava vivendo. Então ele traz as suas lamentações, ele começa a falar da sua dor. E ele fala que a sua esperança já não está mais, não tem mais esperança em tudo aquilo que ele estava vendo. Ele diz: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Eu já não tenho forças e nem mais esperança. Duas coisas são difíceis de caminhar: é o realismo e a esperança. Quando nós olhamos a realidade, dificilmente nós teremos esperança. Quando olhamos a situação que se apresenta, dificilmente nós vamos viver com esperança. Quando encaramos a realidade, é mais fácil mergulhar na desesperança. Quando olhamos para uma realidade, é mais fácil nós mergulharmos e fazemos como o profeta estava falando: olha, pereceu a minha força, como também a minha esperança, não tenho mais esperança. Quantas vezes a esperança é sempre irrealista? Quando nós falamos, não, eu ainda tenho esperança, mas esperança no quê? Como? Ela é irreal, é algo que ela não se apresenta como uma realidade. Não é porque as coisas estão se apresentando bem que nós começamos a ter esperança. O profeta Jeremias, ele está vivendo em um dos períodos mais críticos da sua nação. Ele está vivendo em um momento que o templo foi derrubado, os nobres foram deportados para a Babilônia. Então o coração do profeta estava em angústia, como está o coração de toda a nação. O coração de toda a nação olha e diz: não há esperança. No que nós vamos esperar? Como vamos esperar? Então ele disse: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Será que o Senhor vai mudar essa situação? Será que o Senhor vai ouvir a nossa oração? E no versículo 8 ele diz ainda: ainda quando clamo e grito, ele excluiu a minha oração. Ainda quando eu clamo, ainda quando eu grito, ele não ouve a minha oração. Hoje estava conversando com uma pessoa e ela disse exatamente isso. Olha, eu entro em períodos de oração e parece que as coisas pioram. Eu entro em um tempo de busca e parece que há uma opressão muito maior. Parece que se torna mais difícil as coisas. Era o que estava realmente vivendo Jeremias. Ainda quando clamo e grito, ele excluiu a minha oração. Ele não está ouvindo a minha oração. Porque que a sensação que Jeremias tinha é que Deus não estava ouvindo a oração. Como muitas vezes nós nos perguntamos: mas Deus não está ouvindo a nossa oração? Deus não está ouvindo a oração dos seus, a oração da igreja? Será que Deus, ele está surdo? Ele não está se posicionando? Mas no versículo 21, ele começa a ver que há uma possibilidade de mudança. No versículo 21 ele diz: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Nisso eu vou recordar. O que eu devo recordar? Que Deus é bom. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por que nós devemos continuar a crer, continuar a buscar? Jeremias, no meio da tragédia, ele sabia, ele tinha a sensação que nem a sua oração estava sendo ouvida. Então seu coração se enche de tristeza, ele se enche de angústia, e ele tem a sensação que não tinha mais esperança, não dava mais para confiar, mas ele fala com o Senhor: lembra-te da minha aflição, e do meu pranto, e do absinto e do fel. Lembra-te como nós estamos te buscando. Lembra-te como nós cremos em ti.
Então, no versículo 21, ele diz: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Nós temos que ter um motivo para continuar a esperar e a confiar em Deus. Temos que buscar em Deus essa motivação de continuar a buscar em Deus. Jeremias relembra a tragédia. Ele sabe, olha tudo que aconteceu, tudo que veio, tudo que estava acontecendo, mas também algo ele sabia, que Deus era misericordioso. O que nos leva a continuar buscando a face do Senhor? Não entregarmos os pontos, não desanimarmos, não voltarmos atrás, não parar de orar, lembrar da misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ao que nós devemos buscar? A misericórdia. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Deus, tenha misericórdia da minha família. Deus, tenha misericórdia dessa nação. O profeta se levanta de sua lamentação ao lembrar que Deus é bom. Como é que ele se levanta? Como ele começa a se recuperar daquele sentimento de angústia, de não ser ouvido, de não ter respostas? É que ele traz a lembrança de como Deus é bom. E se ele ainda está vivo, é porque Deus é misericordioso. Esses dias ainda falei, olha, se nós vencemos todo esse mal que veio sobre as nações, se nós estamos aqui louvando ao Senhor, é porque Deus é bom. Muitos não tiveram essa oportunidade. Muitos não venceram esse vírus, muitos não venceram essas enfermidades. E eu disse, se você está aqui é porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus ainda tem algo a realizar na tua vida. Então, as misericórdias do Senhor são os motivos de não sermos consumidos, de não sermos destruídos. E ele diz, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Eu digo para a minha alma, espera nele. Em quem que nós vamos esperar? Em quem que nós vamos confiar? Você olha de um lado, não vê saída, olha para o outro, menos ainda. Então você diz, em quem nós vamos confiar, em quem nós vamos esperar? Mas ele diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. De algum lugar, socorro nos virá. Esperar com paciência, esperar porque o Senhor virá ao socorro do seu povo. De algum lugar, o socorro nos virá. Jeremias, ele nas suas orações, ele sabe que tudo aquilo que estava passando não era culpa de Deus. No versículo de número 39 ele diz assim, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Quando eu olho para mim mesmo, eu digo, não, eu sou pecador. Eu mereço passar por coisas que eu tenho passado. Ah, se não for o Senhor. Ah, se não for o Senhor que tem nos guardado. Então ele mesmo diz, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Quando eu reconheço que tudo que eu esteja passando, foi o que eu plantei. Foi o que eu lancei. Eu gosto muito de dizer que semear não é uma obrigação, ninguém é obrigado a semear, mas a colheita é necessária. Tudo que o homem semear, a palavra do Senhor diz, não se engane o homem, porque tudo que ele semear, ele colherá. Ah, mas não vou semear nada, mas
praga nasce sem semear, né? Você tem um terreno, você não semeia nada naquele terreno, mas vai ter praga. E vai ter que cortar, vai ter que colher aquilo. Então, Jeremias, ele reconhecia que se Israel estava naquela situação, se o seu povo estava naquela situação, de que se queixava, a não ser dos seus próprios pecados, a não ser de tudo aquilo que eles tinham lançado, de tudo aquilo que eles tinham semeado. Eles estavam agora recebendo aquilo que eles tinham plantado, ou aquilo que eles tinham lançado, e agora era um tempo de colheita. Versículo 27 diz assim: bom é para o homem suportar o jugo na mocidade, assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que fere, farta-se de afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. A nação está sendo chamada para o arrependimento. Ponha a sua boca no pó. Que tempo nós estamos vivendo? Um tempo de arrependimento. Do que nós estamos nos queixando? De tudo que nós semeamos, de tudo que nós demos legalidade, de tudo que nós fomos dando permissão. O inimigo entrou contra a nossa nação e hoje nós estamos entristecidos, hoje nós estamos sem esperança, mas a palavra do Senhor diz que ponha a tua boca no chão, clame ao Senhor, porque ainda Ele virá ao nosso socorro, porque não aflige, nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Deus não tem prazer na nossa aflição, Deus não tem alegria na nossa aflição. Então devemos buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. Israel, ele passa por várias situações, e Deus vai levantando os profetas, Deus vai dando palavra aos profetas. Sempre que Deus levanta um profeta, é para que nós venhamos nos arrepender. Deus não parou de falar com a sua igreja, Deus não parou de falar com o seu povo, Deus continua falando, porque Deus ama o seu povo. Outro profeta que Deus traz a ele uma visão, profeta Ezequiel, capítulo 37, uma passagem bem conhecida, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, Deus, Tu o sabes. Deus, Tu sabes, se pode reanimar esta nação, se pode reviver esta nação, Tu sabes, Senhor. E ele se põe numa posição de: Senhor, eu não sei o que nós vamos fazer, como devemos fazer, como nós devemos buscar. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E no versículo 11, o Senhor diz para Ezequiel assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Deus estava mostrando ao profeta Ezequiel como é que estava a nação. A nação estava num vale de ossos secos. Havia esperança. E eles mesmos diziam:
os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Secaram-se os nossos ossos. A nossa esperança, ela está morta. Então veio sobre mim a mão do Senhor, o vale de ossos secos, e me fez andar ao redor deles, esperança para o futuro. Como que nós vamos vencer essa situação que estamos vivenciando? Como vamos sair de toda essa situação? É entrando em contendas, é murmurando, é fazendo como a maioria está fazendo, um atacando o outro, jogando a culpa em cima do outro, ou olhando para si mesmo e falando: nós pecamos, nós erramos. A situação está desse jeito porque nós demos legalidade. E o Senhor fala a Ezequiel qual é a saída daqueles ossos. Como poderiam? A pergunta é: poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, Deus, Tu sabes. Senhor, Tu podes levantar essa nação? Haverá algo impossível para Deus? Deus trabalha nas impossibilidades. Se nós olharmos a realidade, a nossa esperança vai se acabar. É difícil caminhar o realismo com a esperança. Quanto mais você escuta sobre a nação, sobre política, menos esperançoso você fica. Quanto mais você ouve, menos esperança você tem. Está muito mais para cair para uma situação muito ruim do que realmente ter um encontro para um benefício para todos. Então, como que pode mudar isso? O profeta Ezequiel, ele olha aquele vale, ele diz: eu não sei o que fazer. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A única maneira de mudarmos a situação é darmos crédito à palavra do Senhor. E disse-me: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Um senador da República hoje diz que o povo que saiu na rua é zumbi. O que ele disse? O povo é morto. Houve uma multidão de zumbis nas capitais. Um senador disse isso. E é uma palavra de autoridade. Quando um senador diz que quem saiu às ruas são zumbis, ele disse: são homens mortos. O que nós vamos fazer com o vale de ossos secos? Quando uma autoridade do país diz que a grande maioria que está clamando por misericórdia, que está triste, que está angustiada, que não está vendo saída, ele diz: eu só vi zumbis na rua. E é uma autoridade porque ele é um senador. Mas nós temos que tomar da autoridade e profetizar: ossos secos, recebam o Espírito de vida. A igreja não pode se calar. A igreja não pode ouvir afrontas e se calar. Nós temos a palavra profética. Nós temos autoridade. Então o Senhor disse: olha, profetiza sobre eles. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Zumbis que saíram às ruas, ouçam a palavra do Senhor. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Ainda colheremos, ainda viveremos um tempo de paz.
Temos que profetizar sobre a nossa casa, porque as autoridades estão profetizando que vocês estão mortos. Uma autoridade está profetizando que nós já morremos, que somos zumbis, não temos autoridade, não vamos mudar nenhuma situação, e eles zombam de nós. Era exatamente isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Não é que estava, quando Deus leva o profeta a uma visão, não é que ali realmente eles estavam mortos, mas era visão. Eles não tinham vida, não tinham espírito, estavam como mortos. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: e eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O que a nação está precisando saber? Que o Deus que nós servimos é um Deus vivo. Não é em passeatas, não é em gritarias, porque a visão que eles estão tendo desse povo é exatamente isso: não move nada, não vai mudar nada, hoje é dia 8 e continua do mesmo jeito. É a visão que eles estão tendo. E esse senador veio a público e disse: olha, vocês são zumbis, não vai mudar nada, vocês estão mortos, se calem, porque não vai mudar nada. Mas a palavra do Senhor disse ao profeta: pode viver, pode mudar. Versículo 10 diz: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas. Ó povo meu, vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Quantos creem? Diga: eu vou ser um profeta, eu vou profetizar sobre a minha casa. Eu não aceito que a palavra de morte venha sobre a nossa nação. Eu não aceito que nós que clamamos, que oramos, sejamos vistos como zumbis, como homens que não têm esperança, como homens que não têm fé, porque o Senhor nosso Deus virá ao nosso socorro. Versículo 14 diz: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. E outra vez veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel e seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se unem e se torne uma só vara na tua mão. Faça pela tua casa. Se você não quer fazer pela nação, faça pela tua casa, faça pelos teus filhos. É um tempo de profetizar, é um tempo de não abrir mão, não aceitar não aceitar um tempo de desesperança, mas
confiar em Deus, profetizar. Que tempo nós estamos vivendo? Um tempo para profetizar. Profetizar bênção, profetizar cura, profetizar prosperidade. Ah, mas é um tempo tão difícil. Sim, é no tempo difícil que Deus realiza os milagres. É quando eu não posso que Deus pode. É quando eu não tenho condições, quando todas as minhas forças já se acabaram, é aí que Deus vai agir. No seu impossível. Quando que Deus age? No nosso impossível. Deus age na nossa impossibilidade. Senhor, eu não sei como, mas eu não aceito que eu e a minha casa venhamos passar necessidade. Senhor, estamos ouvindo de um tempo de faltas, de um tempo de guerras, mas a tua palavra diz que haverá uma diferença, e eu creio nesta palavra. Então vereis a diferença dos que servem e dos que não servem. Você crê nesta palavra? Diga: eu sou um profeta, sou uma profetisa. Profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família. Não aceita a palavra de morte. Não aceita que nós somos zumbis. Nós somos um povo vivo pela palavra de Deus. Nós somos profetas. E nenhum mal virá na tua casa. Você toma posse dessa palavra? Se coloque de pé. Diga: eu vou entrar em oração pela minha casa, pela minha tribo, pela minha família. A palavra veio que ele deveria orar, ele deveria buscar, a começar ali pela tribo, pela sua família. Não importa, vá buscando, vá se juntando a outro, vai clamando. Tu, pois, ao filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço de madeira, escreve nele, por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam, e se torne uma só vara na tua mão. E quando te falarem, os filhos do teu povo, dizendo: porventura não declararás o que significa essas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei as varas de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. A unidade da igreja. Quando todos nós estivermos no único propósito. Não entre em contendas de esquerda, de direita. Ore pela nação. Não tome posição de um lado ou do outro. Nós estamos numa guerra do bem contra o mal. É uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Não é pelo presidente, não é pelo partido, é pelos seus filhos. Ore pela sua casa. Ore pela sua família. Não pare de profetizar. Não aceite mortandade na sua casa. A primeira mortandade que vem é a mortandade espiritual. Quando tudo isso começa a assolar a nação, a primeira mortandade que vem é a mortandade espiritual. Esfriamento espiritual. Qual é a intenção do inimigo? Esfriamento espiritual. Não tem mais força para orar, não tem mais força para vir à igreja, não tem mais força para profetizar, e vai sendo afundado. As opressões malignas vêm contra a sua casa. Não aceite isso. Não entre em guerras humanas. Nós estamos lutando contra principados e contra potestades. Ore, profetize. Profetize sobre a sua casa. Profetize sobre os seus negócios. Profetize sobre a igreja.
Profetize sobre os seus filhos e pela sua casa, pela sua família. Não perca a esperança. Bom é confiar em Deus. Fale com Deus nesse momento. Não aceite que você está morto. Não aceite que você é um zumbi, que não tem influência nenhuma. A oração de um justo tem muito em seus efeitos. Quando você ora, Deus, Ele ouve a sua oração e vem ao teu socorro. O inimigo quer que você creia que a sua oração não tem efeito nenhum, mas a tua oração está chegando aos céus nesse momento. Fale com Deus, clame pela tua casa, clame pela tua família, clame por esta nação. Profetiza que não vai haver mortes, não vai haver falências, não vai haver fomes. Profetiza que essa vaidade governamental, essa vaidade que tem no nosso país de governos, cairá por terra. Que os homens, eles se renderão ao Deus soberano. Profetiza que a tua casa não vai sofrer, a tua família não vai sofrer. Senhor, a tua palavra nos promete, Pai, que o Senhor vai nos guardar, que o Senhor vai nos livrar. Senhor, eu profetizo sobre a minha casa, eu profetizo sobre os meus filhos. Senhor, eu profetizo vida nesse lugar. Senhor, os empresários nesse lugar, eu profetizo vida sobre os seus negócios. Não vão sofrer, vão prosperar. Não há governo que segure, não há nada que segure a bênção de Deus. As bênçãos virão sobre a tua casa, sobre os teus negócios, profissional liberal, funcionários, não vão te afetar. O Senhor está contigo, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te fortalece. Profetiza sobre a sua casa. Você crê nessa palavra?